Neste momento, ele realmente entrou em pânico e gritou: "Você tem mais experiência do que eu? Por que está tirando a roupa? Companheiro cultivador, tenha um pouco de respeito próprio. Eu não sou uma pessoa qualquer." Toijaku-rin respondeu, atordoada: "Você não é o que quer ficar aqui?" Nesse momento, ele gritou com indignação: "Eu só quero ir ao banheiro. Se você não for, eu realmente vou tirar a luz." Toijaku-rin ficou tão envergonhada que fugiu, sem esquecer de xingar: "Bem feito, vai ficar sozinho para sempre." No final, ele conseguiu seu objetivo de afastá-la para enviar uma mensagem sobre Kyu Kenzan. "Ela não voltaria aqui por um tempo, eu preciso aproveitar o tempo, seja para ganhar pedras espirituais ou depois desenvolver Kyu Kenzan, no futuro os elixires serão a coisa mais escassa. Quanto a Kouzei, mesmo que eu tenha que usar medidas drásticas, eu preciso levá-lo embora." Neste momento, em que o Kenzan, Ansai e Heiryu Shou estavam diligentemente limpando o novo local quando, de repente, Heiryu Shou se assustou ao notar algo. O boneco de mensagem de seu fez Heiryu Shou entrar em pânico: "Ansai, tome cuidado, há uma emboscada inimiga." Ansai se assustou ligeiramente, mas logo percebeu: se o mestre enviar uma mensagem, como poderia haver perigo? Heiryu Shou, sentindo-se envergonhado, tentou disfarçar: "Estou preocupado com você." O que o mestre disse? De acordo com as notícias transmitidas, o diretor nos instruiu a limpar uma sala de alquimia, talvez tendo encontrado o mestre refinador de pílulas. Ansai disse ansiosamente: "Eu me lembro de que há um forno de alquimia em Toshomon, vamos rapidamente entrar na câmara secreta e trazê-lo." Em seguida, o espírito da jovem se elevou enquanto ela pensava: "O elixir no pântano do trovão é um tesouro raro." O diretor organizou as coisas tão rapidamente. Como o diretor pode ser tão formidável? O diretor está se tornando cada vez mais atraente. Heiryu Shou se sentiu impotente com essa garota, só de mencionar o diretor, ela ficava completamente encantada. Mudamos de cena para um determinado lugar no pântano do trovão. Esta pessoa distinta é Genki, no nível Mid Yuan Ying, com o status de ancião de Tânio Kaku. Ele começou a prestar atenção em que o Kenzan e mencionou proativamente para a pessoa distinta à sua frente: "Diretor, há um novo Kyu Kenzan no pântano do trovão." Dizem que o outro lado até entrou em contato com Shankou-Hou. O arredondado é Toushu, no estágio iniciante de alquimia no reino da alma nascente, diretor da oficina de alquimia. Ao ouvir isso, ele ainda disse arrogante: "Minha oficina de alquimia usa elixires para controlar muitas forças no pântano do trovão. Se Kyu Kenzan ousar recusar a oficina de alquimia, simplesmente não venderemos elixires para ele." Genki insistiu teimosamente em vê-lo como uma ameaça para facilitar o manejo. O nível do reino Tamagakuri não é alto, mas suas habilidades estão à altura dos mestres espirituais primitivos. "Diretor, você não quer enterrar esse desastre?" O diretor começou a ficar irritado, alfinetando Genki: "Você está me ensinando a trabalhar?" Genki rapidamente corrigiu a situação: "Tânio Kaku e a oficina de alquimia são aliados há quase 100 anos, como eu ousaria desrespeitar o diretor? Só que não podemos nos dar ao luxo de ser descuidados." Ao ouvir isso, o diretor ainda falou com arrogância: "Acho que você não tem coragem para isso." No entanto, ele concordou com Genki: "Mas você não está errado, aquele sujeito acabou de chegar, talvez devesse levar uma lição." Imediatamente, sua natureza astuta se revelou: Kyu Kenzan, ele não está tentando se apegar ao grande nome Shankou-Hou. E então ordenou: "Envie alguém para avisar Toijaku-rin, vamos juntos até Kyu Kenzan." Neste momento, em Shankou-Hou, o mestre refinador de pílulas Kouzei ainda se divertia: "Vamos, vamos, beba mais um pouco comigo." Haha, as despesas de hoje são por conta de outra pessoa. Quando Tamagakuri viu essa cena, não pôde deixar de abrir os olhos, surpreso com a indiferença dele: "Você está se divertindo gastando minhas pedras espirituais." Toijaku-rin também se sentiu desconfortável e sugeriu: "Toijaku-rin pode ajudá-lo a matá-lo, para evitar problemas futuros para você. Quanto ao mestre refinador de pílulas, mais tarde eu o ajudarei a apresentar outra pessoa." O jovem, vendo sua vida ameaçada, mudou sua atitude e humildemente disse: "Senhor, quanto à pedra espiritual, não se preocupe.
Eu posso ajudá-lo com alquimia de graça. Ele disse com firmeza: siga-me agora, ou você morrerá. Assim que ele retornou, uma voz alegre o cumprimentou: mestre, você voltou. Era Bonkin. O garotinho rapidamente relatou a tarefa. O arranjo mágico da herança da família foi inscrito no slip de Jade pelo discípulo, mas há alguns arranjos mágicos defeituosos que o discípulo não conseguiu consertar. Seu humor não estava excessivamente preocupado com esse conserto, pois possuía a verdadeira essência do arranjo mágico e consertar arranjos mágicos defeituosos não seria um problema. Apenas 2 meses depois, ele poderia receber a recompensa do sistema. No entanto, por fora, ainda desempenhava o papel de um mestre humilde, dizendo: esses arranjos mágicos são um pouco problemáticos de consertar, então me dê 1 mês. Ao ouvir isso, a mente de Bonkin ficou chocada. Pelo que entendo, os arranjos mágicos defeituosos no clã foram estudados por centenas de anos e não podem ser consertados, mas você só precisa de 1 mês? Mas logo depois, o garotinho passou a admirá-lo. Seguindo o arranjo mágico de cultivo mestre, eu definitivamente serei capaz de avançar para outro nível. De repente, ele chamou Bonkin com um sorriso astuto: Bonkin, vem aqui, eu tenho algo a dizer a você. Enquanto sussurrava para o discípulo, Kouzei estava constantemente tenso, pensando: o sênior não sabe como vai me lidar, né? Mas ele provavelmente não vai me matar, certo? Agora, não importa o que o sênior pergunte, eu vou concordar primeiro e pensar depois. Do outro lado, não estava claro o que ele havia dito, mas Bonkin respondeu de forma confusa: mestre, isso está certo? Ele estava muito certo, garantindo: escute o mestre, faça exatamente assim. Em seguida, veio o assunto principal. Com o novato, ele fez uma proposta ousada: Kouzei, vamos acertar as contas primeiro. Apesar de estar muito ansioso, Kouzei ainda fingiu não entender. Acertar as contas? Eu não me lembro de ter ofendido o sênior, será? Ele o lembrou pacientemente e alegremente: você gastou minhas pedras espirituais em Shankou-Hou, falou de forma arrogante comigo, fazendo com que meu humor fosse prejudicado. Por sua causa, eu perdi bastante tempo. O que você acha? Como vai me compensar por isso? Então, ele fez diretamente o pedido: não preciso de muito, apenas 10 milhões de pedras espirituais. Uma vez pago, nossa dívida estará quitada. Kouzei ouviu, seu rosto ficando ainda mais pálido, protestando fraco: sênior, o senhor está brincando, não é? Que tal eu ajudá-lo a refinar 2 levas de elixir e consideramos este assunto resolvido? Ele imediatamente exalou uma intenção de matar, suprimindo-o: eu te dou mais uma chance, diga isso novamente. Neste ponto, ele só pôde continuar humildemente a implorar: eu sou apenas um inútil que foi expulso da oficina de alquimia. Sua Excelência, por favor, não me julgue. Em vez de pensar que ele estava prestes a enfrentar a ira do garoto, ele de repente percebeu algo estranho, o que o deixou confuso. Diante de seus olhos, Tamagakure foi de repente iluminado pela luz de todos os Budas das 10 direções. O garoto falou, como um santo salvando o mundo, cheio de empatia: você está preocupado com seu futuro? Está ansioso pela sua sobrevivência? No fundo, você sente que é inútil? Provavelmente esse era o plano que ele havia discutido com Bonkin. De fato, era uma trama astuta. Mas, como ele havia antecipado, o coração de Kouzei começou a se agitar com emoção. Ele se lembrou: desde que saí da oficina de alquimia, sempre fui xingado e desprezado onde quer que fosse. Nunca imaginei que o sênior entenderia meus sentimentos assim. Com gratidão, ele inconscientemente levantou a voz para implorar: por favor, mestre, me guie. Aproveitando a oportunidade, o garoto abriu um caminho à frente para ele: você ainda tem uma escolha, juntar-se ao Kyuken-zan. Eu vou ajudá-lo a alcançar o sucesso com o dom da Pílula Suprema. Você está disposto ou não? Ao ouvir isso, a gratidão de Kouzei aumentou ainda mais: nunca imaginei que o mestre fosse tão generoso, disposto a me acolher. Ele imediatamente concordou de todo o coração: eu concordo, me uno ao Kyuken-zan, para contribuir para o mestre, mesmo que morra, não terei arrependimentos.
O garoto também desempenhou muito bem o seu papel, dizendo suavemente: não quero que você morra. Quero que viva bem, refinando elixires. Você terá tempos difíceis no futuro. Em seu coração, ele se sentia satisfeito com sua vitória, imerso em autoadulação, mais um resolvido: realmente mereço. Quando ele completou uma boa ação, o problema bateu à porta. De repente, uma voz dominante ecoou: Tamagakuri, por que não está rapidamente prestando nossas saudações? Era Genki, que viera até ali por tédio. Continuou com arrogância, afirmando: você é Tamagakuri, sabe como mostrar respeito? O garoto estava confuso e perguntou de volta: quem é essa pessoa? Kouzei, perplexo, explicou: Genki é o ancião do Tanyokaku, cultivador no nível meio Yuan Ying. Ao ouvir isso, o garoto elogiou alegremente: ancião do Tanyokaku. Bastante poderoso. Em seguida, ele teve que apresentar seu status para afirmar sua autoridade: Tanyokaku, meu, é de fato uma força dominante em Thunder March, e no futuro, será uma potência líder aqui. Você sabe disso? Confiante em seu coração tanto quanto em sua aparência, pensou consigo mesmo: com o apoio da oficina de alquimia em Thunder March, todos devem me dar algum respeito. Ele também percebeu a verdadeira intenção daquele velho: talvez houvesse alguém por trás dele, e foi por isso que ele veio aqui causar problemas. A parte principal ainda não havia aparecido, então ele o atrairia primeiro. Assim, cedeu um pouco, baixou a cabeça e respondeu: saudações, ancião Genki. Kyuken-san, meu, de fato é um dragão visitando a casa de um camarão. Ancião Genki, ao vir até aqui, talvez tenha mais a dizer do que apenas esses assuntos, não é? Aproveitando a oportunidade, Genki imediatamente se colocou em uma posição superior: guiar Kyuken-san, seu, é apenas um golpe de sorte que caiu nos olhos da oficina de alquimia. Agora, ofereço-lhe uma chance. Se depender de Tanyokaku, você terá a proteção da oficina de alquimia. Ao mesmo tempo, o diretor chegou a Shankou-Hou. Toijaku-Rin tentava lidar de maneira astuta com aquele velho: o diretor Kyuken-san está apenas visitando Thunder March pela primeira vez, por que o diretor faria uma viagem pessoalmente? Por que não deixar Toijaku-Rin ocupar seu lugar? Por dentro, ela estava muito preocupada, pois sabia que o propósito do velho da oficina de alquimia havia notado Kyuken-san tão rapidamente. Ela não sabia se Tamagakuri conseguiria lidar ou não e pensou: preciso encontrar uma maneira de ajudá-lo. Essa raposa, claro, não soltaria uma vez que tivesse alguém em mira, então insistiu: Kyuken-san. Embora se diga que é fraco, Tamagakuri ainda tem algumas habilidades. Um talento assim, este diretor naturalmente precisa conhecê-lo pessoalmente. Ele não escondeu seu rosto sinistro e revelou diretamente: se Tamagakuri souber o que é bom para ele, ficará tudo bem, mas se não abrir os olhos, farei com que conheça as consequências. Em seu coração, ele entendia as intenções por trás das palavras de Toijaku-Rin e pensou com desdém: esta mulher normalmente se considera nobre, mas, por causa de um fraco, tem algum sentimento por mim. Mais cedo ou mais tarde, pregarei uma peça em você. Voltando a Kyuken-san, sua discípula também estava preocupada com seu mestre. O oponente era imponente, e ela não sabia como seu mestre lidaria. Se eu pudesse ajudar meu mestre, seria ótimo. O Kyu-Han, esta garota pequena e impulsiva, sugeriu imediatamente: que tal nós o matarmos secretamente? Koujetsukou, animado, concordou: essa é uma boa ideia. Vamos agir mais tarde. Apenas Bonken ficou horrorizado com a inocência dessas duas irmãs mais velhas: o reino da cultivação querendo assassinar alguém no nível meio Yuan Ying? Mestre, apresse-se para as irmãs, o discípulo não aguenta mais. Na superfície, ele gentilmente aconselhou as irmãs mais velhas: assassinar alguém no nível meio Yuan Ying está além das nossas capacidades. Koujetsukou puxou entusiasticamente a criança para a briga: se você se juntar a nós, pode ser que não seja mais um problema. Apesar da mente cada vez mais em pânico, a criança ainda tinha que encontrar uma maneira de dissuadir suas irmãs imprudentes. O mundo da imortalidade não é sobre lutar e matar, é sobre entender os relacionamentos humanos e as situações. Irmãs, pensem nisso.
Voltando à conversa entre Tamagakuri e Genki, eles ainda estavam em uma tensa confrontação verbal. Genki tentou atraí-lo: se você concordar comigo, terá um lugar no pântano do trovão. Claro, eu tenho condições. A partir de agora, seja pedras espirituais ou orbes da alma das bestas, Kyuken-san deve fornecer 70% para Tanio-kaku todo mês. Sem precisar pensar muito, ele rejeitou firmemente o pedido do ancião Genki: isso é um pouco severo. Por favor, me perdoe, não posso concordar. Mas ele não parou por aí, acrescentou uma observação afiada: que tal mudar os 70% para 90% em vez disso? Ao ouvir isso, Genki explodiu em uma gargalhada, não conseguindo se conter. Ah, você realmente se conhece bem. Oferecendo 90% de tributo, Kyuken-san pode simplesmente deixar que eu cuide da proteção aqui. No entanto, ele recusou gentilmente: não, não, o Elder Genki se enganou. Pelo contrário, ele expressou claramente um desafio: o que quero dizer é que, todo mês, oferecerei 90% para Kyuken-san. Mais tarde, seu Tanio-kaku, eu o protegerei. Ao ouvir isso, Genki imediatamente ficou furioso, querendo lhe dar uma lição: você é tão ousado. Eu vou garantir que você se lembre das consequências de me provocar. Nesse momento, o mestre juntamente com Toijaku-rin também chegaram. O mestre, parecendo educado, interveio para impedir Genki: você trata um colega cultivador assim? Genki então mudou sua atitude, cumprimentando o mestre: o senhor chegou. Ele então foi contar a fofoca: este é Tamagakuri, ele acabou de falar arrogante, não considerando você nem um pouco. O mestre, com uma postura autoritária, o ameaçou: seu moleque, achando que tem alguma habilidade, por isso não me considera? Acha que eu não tenho centenas de maneiras de fazer você não conseguir viver no pântano do trovão? Enfrentando esses astutos velhos raposos, ele pensou cuidadosamente: agora não é hora de entrar em conflito com ele. Assim, deu um passo atrás, recebendo educadamente: como eu ousaria não considerar o mestre? Por favor, entre. Assim que ele entrou, enquanto saboreava o chá, o diretor insinuou: recentemente, há uma força poderosa com grande potencial que parece ter agitado meu coração, e eu quero ver se você consegue lidar com isso. Ele sabia que o diretor estava se referindo a ele, mas não aceitou facilmente. Em vez disso, desviou o foco para Genki: a força poderosa com grande potencial está falando de você? Como ele esperava, Genki, sem pensar muito, aceitou aquele elogio tolo: o diretor está sendo modesto. Isso deixou o diretor surpreso, sem entender o que estava acontecendo. No entanto, ele não desistiu e tentou investigar mais. Também ouvi dizer que ele quer se tornar a maior força do futuro da Thunder March. Isso é muito prejudicial ao equilíbrio existente de Thunder March. Ele continuou a desviar a atenção de volta para Genki: a maior força do futuro de Thunder March. Elder Genki, você ainda está falando de si mesmo? O tolo Genki não percebeu a intenção dele e aceitou alegremente: isso mesmo, sou eu. Eu sei que no coração do diretor, ele se importa mais comigo. Finalmente, o diretor não conseguiu mais se controlar e gritou: Genki, cale a boca. Não estou falando de você. Ele também se recusou a recuar, rapidamente puxando Toijaku-rin para a conversa. Não é um ancião Genki, então deve estar se referindo a Shankou-ho. Toijaku-rin não esperava que ele agisse assim, sentindo-se bastante insatisfeito e pensando consigo mesmo: Tamagakuri, de fato astuto. Claramente tentando causar problemas. Depois que essa situação for resolvida, vamos ver se eu trato de você. No entanto, para evitar problemas, Toijaku-rin teve que responder de forma astuta: Toijaku-rin é apenas uma mulher fraca, como eu ousaria ter tais pensamentos? O colega cultivador está exagerando. Ele permaneceu firme em não aceitar, deixando o diretor sem palavras: as palavras do pequeno amigo não são agradáveis de ouvir, então vamos esquecer isso. Vou falar claramente. Ele apontou diretamente para ele e disse: estou falando de você. Na primeira vez entrando no pântano do trovão, você eliminou Baiolhou, causando pavor em muitos monges do reino da alma nascente. Deixar você continuar se desenvolvendo me deixa inquieto.
Tamagakuri então retrucou com um tom indiferente: o diretor está brincando. Isso não é minha culpa. É tudo por sobrevivência. Eu só quero viver em paz e liderar meus subordinados para continuar sobrevivendo. O diretor usou essa desculpa para deixar claro suas intenções: nesse caso, é melhor. Eu lhe darei outra oportunidade. Submeta minha oficina de alquimia, e em troca, garantirei a segurança do seu Kyuken-zan. Tamagakuri começou a mostrar desagrado com essa coação, respondendo: eu originalmente não queria criar inimizade, mas você está me forçando passo a passo. Então, também temos uma condição. Ele continuou: ouvi dizer que o elixir no pântano do trovão é fornecido todo pelo workshop de alquimia. Que tal isso? O workshop de alquimia aloca algumas porções para o Kyuken-zan. Eu posso garantir que o Kyuken-zan absolutamente não entrará em conflito com o workshop de alquimia. Ao ouvir isso, Toijaku-rin não pôde deixar de se preocupar com ele, pois sabia que, embora o workshop de alquimia não fosse poderoso, as relações no pântano do trovão eram muito complexas. Ofender o workshop de alquimia era equivalente a ofender todo o pântano do trovão. Tamagakuri enlouqueceu. Ele quer se tornar inimigo de todo o pântano do trovão? Pensou consigo mesma. Enquanto isso, Bonken conseguiu de alguma forma convencer seus dois senhores, e os três decidiram ouvir a conversa de seu mestre. Kougetsuko perguntou curiosamente: independentemente do resultado, o mestre não sofrerá perdas, certo? Bonken observou e analisou: podem surgir conflitos, mas o mestre não sofrerá danos. Ao ouvir isso, Kougetsuko ficou insatisfeito: se eles não nos deixarem viver em paz, então não podemos deixar que eles vivam em paz também. Kyu-han respondeu entusiasticamente: senhores, o que os outros devem fazer? E quanto àquela garota, como ela lidará com isso agora? Bonken, que entendia melhor a situação, disse: mestre, Toijaku-rin também está sendo ameaçada, então não vamos dificultar as coisas para ela. Nossos inimigos são Genki e Toushu. Kougetsuko então fez um plano: mais tarde, escutem o meu sinal. Kyu-han e eu atacaremos juntos. Bonken, preste atenção no controle do arei mágico e coordene bem. Vamos derrubar Genki primeiro e depois vemos o que fazer em seguida. Antes de iniciar a ação, Kougetsuko também ofereceu uma recompensa para motivar seus subordinados: façam bem e, se saírem bem, o seu superior recompensará vocês com batatas doces. Neste momento, a situação interna começou a se tensionar. Toushu perdeu a paciência após as provocações de Tamagakuri. Ele bateu na mesa e gritou: se me ofenderem, Kyuken-zan no pântano dos trovões não dará um único passo. Desse lado, Genki também se preparava ansiosamente, gritando: diretor, por que perder palavras com ele? Deixe-me matá-lo primeiro por você. Ao mesmo tempo, Kougetsuko acima emitiu a ordem de ataque. Kougetsuko foi o primeiro a se mover, transformando os bonecos para cercar a área. Em seguida, Kyu-han desembainhou sua espada e declarou: desrespeitar o mestre e causar dano ao mestre faz de você nosso inimigo. Genki também começou a contra-atacar, gritando arrogante: você está buscando a morte? Suas técnicas rapidamente destruíram vários dos bonecos de Kougetsuko. Ao mesmo tempo, também neutralizou o golpe de Kyu-han. Finalmente, foi a vez de Bonken. O pequeno também estava cheio de entusiasmo, declarando: o inimigo merece morrer. Logo depois, o círculo mágico foi ativado. A combinação dos três foi muito impressionante, mas estava claro que as consequências de lutar em sua própria casa eram inevitáveis. A pessoa que sofreu o maior impacto foi Tamagakuri. Ele ficou sem palavras, pensando consigo mesmo: se vamos lutar, tudo bem, mas por que fazer isso no nosso lugar? Estas são todas as minhas pedras espirituais. Neste momento, a imagem do mestre gentil já não podia mais ser mantida. Ele gritou com raiva: depois disso, todos vocês terão que consertar a casa que danificaram para mim. Os três discípulos imediatamente concordaram, respondendo: sim, mestre. Nesse momento, atrás de Tamagakuri, Toushu estava avaliando silenciosamente a força de seu discípulo.
Ele comentou: o nível deste círculo mágico não é alto, mas ainda assim pode afetar o fluxo da minha energia vital. Seus 3 discípulos estão apenas no reino da cultivação, mas conseguem trabalhar juntos para enfrentar um nível meio Yuan Ying. Qiu Kenzan é, de fato, um pouco peculiar, capaz de afetar a dominância da oficina de alquimia. Apesar de pensar isso, ele continuou: Qiu Kenzan quer se tornar um inimigo do pântano do trovão. Toijaku Rin então falou, tentando evitar o conflito: diretor, o pântano do trovão tem estado equilibrado por muitos anos. Além disso, está prestes a fazer um retorno em breve. Agora realmente não é o momento para provocar um conflito. Toushu parecia descontente e retrucou: você quer dar um passo à frente por ele? Genki interveio, criticando: o que você é? Você acha que tem o direito de falar na frente do mestre? Na realidade, após a batalha, ele percebeu a ameaça de Qiu Kenzan, então estava ansioso para eliminá-la. 3 monges no reino da cultivação já poderiam lutar contra mim. Agora que fizemos inimigos, Qiu Kenzan não pode ser deixado vivo. Enquanto isso, Toijaku Rin permaneceu calmo e respondeu habilidosamente: Toijaku Rin apenas deseja aconselhar o mestre a priorizar a questão principal. Ao ouvir isso, Toushu caiu em silêncio, refletindo. Depois disso, ele retirou sua energia vital e deixou uma observação: resolva como achar melhor. No final, Tamagakuri conseguiu afastar temporariamente aqueles 2 espíritos problemáticos. Koujetsukou, ao ver os 2 velhos saindo, perguntou ansiosamente ao mestre: por que deixá-los ir? As consequências depois serão difíceis de prever. Ele manteve uma postura calma e respondeu: ainda não é o momento. No fundo, ele estava bem ciente: a situação atual de Qiu Kenzan não é forte o suficiente. Agora, um reino da alma nascente no estágio inicial não é aterrorizante, mas as relações por trás disso não podem ser ignoradas. A fundação de Qiu Kenzan no pântano do trovão ainda é instável e precisa de mais tempo para se desenvolver. Neste momento, Toijaku Rin lembrou preocupado: camarada cultivador, você causou um grande desastre. Porque ela entendeu claramente: a raposa astuta Tou é de mente estreita e egoísta, ele definitivamente não vai te deixar ir no futuro. Pelo contrário, ele respondeu a ela com muita calma: o que há para temer? Quando o inimigo vier, nós simplesmente lutamos. Em seguida, ele também começou a calcular cuidadosamente em sua mente como lidar com a oficina de alquimia. Primeiro de tudo, ele precisava desmontar as complexas relações por trás dela. Parecia que ele precisava se aprofundar na cooperação com Shankou-Rou. Pensando assim, ele imediatamente percebeu o ponto-chave e perguntou a Toijaku Rin: mestra, o gosto de viver da caridade dos outros, referindo-se à opressão da oficina de alquimia, não é nada agradável, certo? Ela só pôde admitir impotente: o elixir do pântano do trovão vem todo da oficina de alquimia, realmente não tenho como. Além disso, a oficina de alquimia só vende elixires de píncaro. Se nós nos virarmos contra a oficina de alquimia, eles nunca venderão elixires de grau Xuan. Ao ouvir isso, ele tirou um frasco de elixires generosamente e disse: este é um presente de Qiu Kenzan para você, mestra. Ele também ofereceu uma condição atraente: contanto que você aceite cooperar comigo, no futuro, elixires de alta qualidade de Qiu Kenzan serão fornecidos gratuitamente. Apenas ao olhar para o frasco, Toijaku Rin ficou surpresa ao perceber: a aura do elixir de grau Xuan é superior, ele está realmente me dando generosamente? Uma coisa tão preciosa certamente trará um grande risco nesta colaboração. No entanto, primeiro, ela ainda quer saber as verdadeiras intenções dele, então ela pergunta: o que você quer colaborar comigo? Ele propõe diretamente: vender elixir no seu Shankou-Rou, o lucro será 3 para você, 7 para mim. De fato, ao ouvir isso, Toijaku Rin imediatamente retruca: você sabe que ao fazer isso, significaria que o Shankou-Rou e a oficina de alquimia se voltariam completamente um contra o outro? Você quer me empurrar para um beco sem saída? Ele mantém um tom calmo, expressando claramente sua intenção de competir com a oficina de alquimia: se eles venderem, Qiu Kenzan também venderá. Se não venderem, Qiu Kenzan deve vender ainda mais.
Quem chegar lá primeiro, será atendido primeiro, os produtos chegam, o pagamento é devido. Embora, externamente, Toijaku Rin se oponha fortemente, no fundo ela tem um pensamento ousado: se esse plano der certo, o Pântano do Trovão definitivamente terá uma cena diferente. No entanto, para enfrentá-lo, ela ainda investiga firmemente, mas que benefício isso traz para o Shankou-Rou? Só por esse pequeno lucro, eu não quero que o Shankou-Rou suporte um risco tão grande. Ele não hesita em falar francamente: no fundo, você sabe muito bem, mais cedo ou mais tarde eu voltarei para onde devo estar. Quando esse momento chegar, o elixir no Pântano do Trovão será vendido de volta para o Shankou-Rou. Com essa promessa, ele está ainda mais confiante de que convenceu Toijaku Rin. Ele pensa consigo mesmo: não acredito que ela consiga resistir a uma tentação tão grande. Neste mundo, tudo não passa de uma troca de benefícios. De fato, Toijaku Rin sorriu secretamente, afinal, ele estava certo. Ela concordou, dizendo: certo, eu concordo com você, e generosamente ofereceu-se para protegê-lo. Se você se encontrar em perigo, pode vir para os meus braços, posso garantir que você sairá em segurança do Pântano do Trovão. Ele estava desinibido, começando a fazer piada: não precisa esperar até mais tarde, posso me jogar nos seus braços agora mesmo. Toijaku Rin apenas sorriu, permitindo que passasse: você realmente é um bom falador. Certo, vou voltar agora. No futuro, você pode mandar alguém até Shankou-Rou para discutir este assunto comigo. Em momentos como este, Ansai, que estava ao lado deles, sentia-se cada vez mais como um pote de vinagre ambulante. Em seu coração, ela amaldiçoava silenciosamente Toijaku Rin como uma mulher galante seduzindo o diretor. Para realizar o plano contra a oficina de alquimia, ele instruiu Bonken: você e Ryu Shou vão reunir os diversos poderes no Pântano do Trovão. No próximo mês, façam com que venham até Kyūkenzan. Ambos responderam em uníssono: o discípulo cumprirá certamente as ordens do mestre. Bonken não pôde deixar de perguntar: mas o discípulo ainda tem uma coisa que não entende? Por que o mestre tem que dar um elixir tão precioso? A pergunta de Bonken era bastante ingênua, então ele falou abertamente: se não lhes dermos alguns benefícios, como eles podem concordar em cooperar conosco? Depois que você voltar, o mestre vai levá-lo para o Pântano do Trovão para treinamento. Somente Ansai estava perdida em seu mundo cor-de-rosa, fascinada pela imagem do poderoso e cauteloso diretor. Como pode haver alguém tão atraente neste mundo? Estou prestes a ser encantada pelo diretor. Pensou consigo mesma. Enquanto isso, no caminho de volta, Genki ainda estava implacável, pedindo ativamente: por favor, diretor, me deixe levá-lo para eliminar Kyūkenzan. Toushu parecia descontente, retrucando: você quer arruinar meus bons planos? Toukou está prestes a fazer um retorno, e se o workshop de alquimia vai conseguir produzir um elixir de classe terra desta vez, depende dessa oportunidade. Genki, teimoso, expressou sua raiva: mas se eu não matar Tamagakuri, realmente não consigo engolir essa raiva. Toushu não era do tipo que o deixaria em paz facilmente, então ele queria usar outra pessoa para matar o alvo. Vá para o passagem secreta, coloque 500.000 pedras espirituais como recompensa para quem tirar a vida de Tamagakuri. Claro, alguém virá competir. Meu workshop de alquimia tem mais de 5 milhões de pedras espirituais, usar pedras espirituais deve ser o suficiente para matar Tamagakuri, disse ele. Quanto a Tamagakuri, naquele momento, ele estava tranquilamente deitado no telhado, lamentando: eu só tenho 15 milhões de pedras espirituais, estou realmente quebrado. No entanto, ele ainda estava muito satisfeito com o plano que havia criado: embora a venda de elixir para ganhar dinheiro não traga muito lucro, eu tenho um sistema de recompensas. O mais importante é construir um relacionamento estreito com várias forças em Thundermarch, isso me ajudará muito no futuro. Outro ponto é que ele também depositava muita esperança em seus discípulos. Vocês precisam crescer rapidamente, preciso do poder de vocês, ele os exortou em pensamento. No entanto, ele ainda teve que punir seus discípulos menores por serem excessivamente entusiásticos e estragarem sua casa. Ele declarou de forma contundente: hoje, vocês devem terminar a construção da casa, caso contrário, não terão comida.
Para alguém cuja vida gira em torno da comida, como Koujitsuko, como ela poderia suportar isso? Ela imediatamente protestou: Mestre, os discípulos vão morrer de fome. Desta vez, ele se mostrou firme, sem compaixão, e declarou: se vocês não terminarem a casa, não terão comida hoje, nem mesmo amanhã. Na verdade, lá no fundo, ele estava suportando uma dor terrível. Para ele, destruir a casa não era apenas destruir uma construção, significava destruir a pedra espiritual dele. Sua mente estava gritando: construir uma casa precisa de 10 pedras espirituais. Agora meu coração está sangrando, vocês sabem disso? Kyu-han não reclamou nem um pouco, ao contrário, ela gentilmente lembrou Koujitsuko: irmã, aproveite o tempo, senão o mestre vai ficar com raiva novamente. A mente de Koujitsuko ainda estava pensando apenas em comida. Felizmente, eu escondi 2 batatas doces com antecedência, caso contrário, eu realmente morreria de fome. Enquanto ele estava em agonia, Kouzei anunciou com alegria: a pílula das 10.000 ervas foi concluída. Ele até explicou cuidadosamente os detalhes dos efeitos desta pílula. Ela pode ajudar monges a subir de nível e fazer avanços, com uma taxa de sucesso de 20%. Eu queria especialmente compartilhar essa boa notícia com você. No coração de Kouzei, ele também estava muito empolgado com isso. Desde que entrei para o Kyukenzan, todos os recursos fornecidos a mim foram gratuitos. Então, se eu seguir o mestre, poderei progredir ainda mais no caminho da alquimia. Enquanto isso, a reação de Koujitsuko era completamente oposta. Ele não pôde deixar de se sentir extremamente desapontado. Depois de gastar tantos recursos, o elixir de alta qualidade é apenas um elixir dourado de grau médio. Ele até considerou: o próximo discípulo deve ser alguém com talento para alquimia. Caso contrário, os recursos do Kyukenzan serão esgotados. Afinal, é melhor do que não ter nada. Ele entregou a Ansai e disse: use este elixir aqui, eu vou ajudá-lo a vigiar, disse ele. Isso fez com que Ansai tivesse delírio sobre sua posição, acreditando: o mestre me valoriza, me presenteando com o elixir e ajudando a vigiar, o que realmente significa que tem um lugar em seu coração. Kouzei ao seu lado também ficou surpreso com suas ações. O valor da pílula das 10.000 ervas não é menor que o de uma elixir de grau Shuan, ainda assim o mestre a deu tão casualmente. O poder do mestre realmente me faz admirá-lo profundamente. Mas eles não sabiam que o verdadeiro propósito dele era receber uma recompensa do sistema em retorno. Pouco depois, Pichi apareceu para anunciar: o mestre presenteou um discípulo adequado com um elixir, desbloqueando um retorno 1000 vezes maior. Parabéns, mestre, por obter a pílula de desbloqueio de potencial, ganhando 200 elixires de transformação de essência do nível Pinacle superior. Com essa recompensa, ele ponderou por um momento: o que eu quero é a alma nascente do Dão Celestial, esse elixir de transformação de essência é inútil para mim. Deixa pra lá, esperarei até que um discípulo comum precise quebrar para o reino da alma nascente, então eu o concederei. Em seguida, ele continuou a enviar instruções aos seus discípulos: todos vocês devem trabalhar duro em seu treinamento. Quando chegar o momento certo, o mestre lhes concederá elixires para auxiliar em seu avanço. Ele até fez uma promessa de 3 anos: em 3 anos, ajudarei todos vocês a avançar para o reino da formação de Dan, ou até mesmo para o reino da alma nascente. Em seguida, todos os seus discípulos responderam coletivamente com um juramento solene: estamos dispostos a dedicar nossos esforços para ajudar o mestre a retornar ao Einei Shu. Em momentos como esse, ele sabia como desempenhar o papel de um mestre gentil, incentivando Kouzei: você precisa se esforçar mais em sua alquimia. Essencialmente, o significado dessa declaração é: treine mais elixir para que você possa varrer as recompensas do sistema. Graças a essa observação gentil, Kouzei ficou ainda mais entusiasmado e respondeu a Tang: eu juro me dedicar para que o mestre possa retornar a Einei Shu. Só de pensar na cena onde todos os discípulos de Kyukenzan atingem o reino da alma nascente, significaria que não apenas em Einei Shu, mas até mesmo em Thunder March, ninguém ousaria menosprezá-los. Vamos mudar a cena para apresentar um novo personagem. Esta bela garota se chama Shitukin, uma mestra refinadora de pílulas no pico do reino da essência verdadeira.
Ela está segurando um aviso de recompensa relacionado a ele. Pai, você sabia? O ateliê de alquimia colocou uma recompensa de 500.000 pedras espirituais sobre Tamagakure, ela disse. Seu pai, Shituka, está no estágio médio do cultivo da alma nascente, e seu alvo é um assassino da passagem secreta. Ao ouvir o valor, ele não pôde deixar de se assustar. 500.000? O ateliê de alquimia está disposto a gastar tanto por um grande perfeccionista do reino do núcleo dourado? Apesar do preço elevado, ele permaneceu cauteloso, dizendo: este assunto parece um pouco estranho, e não devemos nos envolver. No entanto, sua filha parecia muito mais determinada, dizendo: 500.000 pedras espirituais não seriam suficientes para nossa família. O pai era um cultivador poderoso no estágio intermediário da alma nascente, mas ainda assim tinha medo de outro domínio da formação Dan. Ele se sentiu um pouco insatisfeito com a atitude de sua filha e disse: como ousa me chamar de velho? Verdadeiramente falta de respeito. Apesar das críticas, ele permaneceu cauteloso e previu: quanto a esse dinheiro, temo que você tenha vida para ganhá-lo, mas não vida para gastá-lo. Imediatamente após, ela mudou o tom ao falar com ele: pai, eu alcancei o reino da cultivação, faltando apenas pedras espirituais para comprar ervas espirituais para elaborar a pílula das 10.000 ervas. Se a mãe ainda estivesse viva neste mundo, ela certamente concordaria. Assim que ela mencionou a esposa dele, ele entrou em um profundo pensamento, como se ela fosse sua fraqueza. Finalmente, concordou: entendo, mas ainda assim, te advirto, você não pode agir sozinha, tudo deve seguir os meus arranjos. Em seu coração, ele fez uma resolução secreta de que, após sua filha avançar na charneca do trovão, ela teria a capacidade de se proteger. Tsukihime, eu eventualmente me vingarei por você. A cena se mudou para a oficina de alquimia. Genki estava muito ansioso, dizendo ao diretor: a recompensa foi emitida há 3 dias, mas ainda não houve notícias. Por outro lado, Toushu permaneceu muito calmo, dizendo: apressar-se só faz com que as notícias se espalhem um pouco mais devagar. Quanto mais esperava, mais urgente Genki se sentia para resolver a situação, então sugeriu novamente. Ele acredita que depender exclusivamente desses nomes sem valor pode não ser totalmente satisfatório. Precisamos de alguém mais forte, ele disse. Ao ouvir a pergunta, Genki continuou animado com o diretor: você esqueceu? Suiun Jashin é o número 1 no ranking dos assassinos. Se ele aparecer, Tamagakure não será nada. Felizmente, ele é bastante aventureiro e, ao ouvir isso, ficou interessado e concordou: certo. Vamos convidar Suiun Jashin. Voltando a Kyuken-san, parecia que ele havia ajudado com sucesso Ansai a subir de nível, então solicitou ao sistema que retornasse as recompensas. Ainda era o anúncio familiar da Pichi sobre as recompensas. Desta vez, o mestre transmitiu o conhecimento da pílula das 10.000 ervas ao discípulo, atendendo às condições para um retorno 1000 vezes maior. Parabéns ao mestre por ativar um acerto crítico 1000 vezes. Parabéns! O mestre obteve 20 pílulas milagrosas, elixir de grau Shuan superlativo. Com essa recompensa, ele parecia muito mais satisfeito. Aia, isso é realmente ótimo, pensou. As pílulas milagrosas são elixires de cura, até um mestre no reino da alma nascente à beira da morte pode ser salvo. Após consolidar a força do discípulo, ele instruiu Ansai: agora que você rompeu para o reino da formação Dan, você e Ryu Shou devem guardar a seita enquanto eu saio por um tempo. Ambos responderam imediatamente: nós não decepcionaremos o mestre. Nesse momento, Bonken também falou: mestre, devemos partir agora. Este era o próximo passo em seu plano. Vamos, indo em direção às 5 terras proibidas. Vendo o progresso no desenvolvimento de Kyuken-san, ele ficou ainda mais ambicioso. Em pouco tempo, a escala aumentou, e quando eu voltar, este lugar definitivamente será uma visão diferente. De volta a este lado, Toushu e Genki foram encontrar o assassino número 1 do Passagem Secreta. Mas, por alguma razão, Toushu perguntou com desconfiança: você é o assassino número 1 Suiun Jashin da Passagem Secreta?
Este assassino tinha uma aparência muito impressionante, mas, inesperadamente, ele negou: o título de assassino número 1 é apenas uma falsa reputação. Olhando para seu comportamento, ele não parecia muito com o assassino, na verdade, ele parecia bastante relaxado e despreocupado. Primeiro, Genki afirmou claramente as condições a Suiun Jashin: a oficina de alquimia está disposta a oferecer 500.000 pedras espirituais para convidá-lo a agir contra Tamagakure. Parecendo insatisfeito com o preço oferecido, Suiun Jashin deu uma desculpa, dizendo: esse garoto apareceu de repente no pântano do trovão e até matou o mestre de Baiolhou, é um pouco difícil de lidar. Ouvindo isso, Toushu perguntou provocativamente: você está no reino da perfeição suprema, tem medo? Para evitar que o velho falasse em enigmas, Suiun Jashin respondeu diretamente: é realmente ridículo. O que quero dizer é que esta criança tem um passado misterioso, então precisamos adicionar mais dinheiro. Ao ouvir isso, Toushu virou-se cautelosamente para discutir com Genki: Suiun Jashin tem uma personalidade excêntrica, o que você acha desse pedido? Genki imediatamente pensou em transferir a responsabilidade: diretor, não olhe para mim, as pedras espirituais são dos seus fundos. No entanto, Toushu interpretou a resposta de Genki como uma concordância para adicionar mais dinheiro, então considerou: se conseguirmos matar esta criança, adicionar algumas pedras espirituais vale a pena. Após pensar, ele olhou para Genki com uma expressão astuta, como se transmitisse o pensamento: sua sugestão não é má. Isso também poderia aumentar a reputação da oficina de alquimia. Genki ficou continuamente assustado com a expressão desse velho: não entendo o que ele quer dizer. Será que ele tem essa preferência estranha novamente? Enquanto isso, Suiun Jashin parecia entediado e impaciente, perguntando ao diretor novamente: quais são seus pensamentos agora? No final, ele concluiu aumentar a quantia em 100.000 pedras espirituais, mas Suiun Jashin teve uma objeção. Quero 200.000 antecipados, pague metade primeiro. Ele concordou prontamente: certo, vamos fazer conforme o desejo de Suiun Jashin. No entanto, não se esqueceu de lembrar a Suiun Jashin deve definitivamente eliminar esta criança. O nome Suiun Jashin também deu uma resposta muito breve: ou eu o mato, ou sou morto por ele. À primeira vista, parecia relaxado, como se nada fosse sério, mas por dentro, Suiun Jashin estava secretamente encantado. Com 700.000 pedras espirituais, ele poderia ir a Kafushu para comprar a pílula milagrosa. Meigetsu, agora você está salva. Ao mesmo tempo, o pai e o filho Shito perseguiam Tamagakure. Shito-kin, ao ver a figura do garoto, ficou ansiosa e disse ao pai: Tamagakure está à frente, você deve agir rapidamente. No entanto, o pai dela parecia não ter pressa para agir e queria observar um pouco mais, então lembrou a filha: se não quiser que seu pai morra muito cedo, abaixe a voz. Shito-kin descartou a ideia de lidar com o garoto, dizendo: ele não é apenas um garoto do reino da formação Dan? Vale a pena o meu pai, um especialista do reino da alma nascente, ser tão cauteloso? Apenas Shito-ka podia sentir a poderosa energia de espada do garoto, e por isso ele estava sendo tão cuidadoso. Ele queria expressar seus pensamentos: você não entende nada. Este garoto não é comum. Desse lado, a vigilância de Tamagakure estava bastante boa. Ele já havia sentido e se virado para olhar para trás. Mas, estranhamente, não havia ninguém lá, o que o deixou ainda mais suspeito. Será que a sensação de estar sendo observado foi apenas uma ilusão? Kogetsuko ouviu você de repente virar a cabeça para trás, perguntando curiosamente: mas o que houve? Talvez você ainda quisesse verificar um pouco, então disse: não é nada. Continuem o caminho de vocês, eu vou e volto logo. Aqui, Shito-ka se sentiu incomodado com o olhar de antes: esse olhar me deixa extremamente ansioso. Enquanto isso, Shito-kin estava sem entender e continuava perguntando: pai, o que você viu? Por que está reagindo assim? Neste momento, ele já não tinha mais disposição para responder a ela, mas apressou-se em instruir: não pergunte demais, vá rapidamente para a pequena floresta a cerca de 1.609 quilômetros daqui. Eu irei atrás. Finalmente, depois de observar você,
concluiu, essa criança não pode ser provocada, fugir é a melhor opção. Mas parecia que não seria tão fácil, pois você estava esperando para encontrá-lo e provocou, o senhor me seguiu por uma boa distância, por que de repente pensa em ir embora? Shizuka não teve como negar, então tentou fingir ignorância e perguntou, se eu disser que estava apenas passando, você acreditaria em mim? Você entrou na brincadeira e respondeu, se você disser que estava dando um passeio, talvez eu ainda acredite. Isso foi o suficiente para provocar, você retomou um tom sério e interrogou, agora me diga, qual é o propósito de me seguir por todo esse caminho? Shizuka pensou que neste ponto deveria se render para receber leniência. Se o seu paradeiro tivesse sido exposto, seria melhor revelar a verdade proativamente para ganhar um pouco de boa vontade. Assim, Shizuka teve que tomar a iniciativa e confessar, eu sou Shizuka. Estou aqui porque a oficina de alquimia colocou secretamente uma recompensa de 500.000 pedras espirituais pela sua cabeça, querendo a sua vida. Ele suspirou e falou em um tom sarcástico, minha vida realmente vale apenas 500.000 pedras espirituais? A oficina de alquimia realmente me subestima. Depois disso, ele perguntou a Shizuka com grande entusiasmo, então, você está aqui para me matar? Uma pessoa mais velha pode facilmente entrar em pânico, ele apenas fez uma pequena ameaça, e o homem apressou-se em explicar, camarada cultivador, você está se equivocando. Como eu poderia pensar assim? Eu apenas quero continuar vivendo, não tenho absolutamente nenhuma intenção de enganá-lo. Na verdade, ele não estava com disposição para investigar mais a fundo. Se o homem não tivesse mais intenções em relação a ele, ele também deixaria passar facilmente. Então, ele fez um gesto com a mão e disse, não importa se é verdade ou mentira, isso não é importante. Se você não tem hostilidade em relação a mim, então eu não agirei contra você. Portanto, você pode ir embora. Essa atitude agradável deixou Shizuka um tanto perplexo, e ele perguntou novamente, você realmente vai me deixar ir? De acordo com o que ele ouvirá em rumores, Tamagakure age de forma decisiva e implacável, nunca imaginei que ele fosse tão fácil de se conversar. Será que os rumores são falsos? Você vê o ceticismo dele, e perdendo a paciência, você diz, ou você quer adotar uma postura de luta e ficar 300 rodadas comigo? Desta vez, Shizuka respondeu rapidamente, o colega cultivador está brincando, eu vou me retirar agora. Na verdade, ele estava bastante impressionado com o homem, esta pessoa parece ser flexível e tem uma postura firme, muito adequada para se tornar um companheiro. Afinal, olhando para trás, Kyu-Kenzan ainda tinha poucos companheiros, mas mesmo assim, ele tinha que manter as coisas claras e justas, definitivamente não permitindo que aqueles que desejassem prejudicá-lo ficassem impunes. Seu ateliê de alquimia vai se arrepender dessa decisão. Enquanto isso, do outro lado, Shizukin ainda estava muito insatisfeita com as ações de seu pai. O pai realmente está ficando mais covarde conforme envelhece. Não sei como a mãe pôde gostar dele naquela época. 500.000 pedras espirituais simplesmente voaram assim. Não estou reconciliada. Ela estava determinada a não deixar o negócio escapar, então usou uma grua para enviar uma mensagem ao seu pai, vou coletar a recompensa. Se ele ainda precisar desta filha dele, então apresse-se e me salve. Não acredito que aquele velho só iria me ver morrer sem fazer nada. Do outro lado, Kougetsuko murmurava ansiosamente, o mestre já está ausente há algumas horas. Eu me pergunto o que poderia tê-lo atrasado tanto tempo. Bonkin disse confiantemente ao seu sênior, você está pensando demais. No pântano do trovão, ninguém que possa matar o mestre nasceu ainda. Kyu-Han também depositou total confiança em seu mestre, então continuou, Bonkin está absolutamente certo, o mestre é a pessoa mais formidável. O pequeno Bonkin encontrou um aliado e declarou corajosamente, viram, ambas as irmãs agora concordam com a minha afirmação. No entanto, Kougetsuko tinha um pensamento diferente, como discípulos, não seria inadequado nos preocuparmos com o mestre? Bonkin não se opôs à ideia de sua irmã, mas tinha uma perspectiva diferente.
Confiar no mestre também é uma forma de lealdade, então ele disse suavemente, mas, como discípulos, não é certo confiar no mestre. Momentos atrás, ele estava sério, mas no próximo momento, começou a provocar Koji Tsukou, questionando-a, será que você tem sentimentos pelo mestre? Ao ouvir isso, Kyu-han também disse seriamente para sua irmã, seus pensamentos são bastante perigosos. Isso distorceu a verdadeira preocupação de Koji Tsukou, fazendo-a ficar envergonhada enquanto negava, eu não, eu não. Kyu-han continuou séria, sem entender a piada de Bonkin, e jurou, o mestre é meu, juro que estarei ao lado do mestre por toda a vida. Assim, de uma conversa normal, caíram em uma situação de crise. Koji Tsukou retrucou em voz alta, essa garotinha ousa competir pelo mestre com sua irmã mais velha, vamos ver como eu vou lidar com você. Aquele que mencionou o incidente Bonkin só podia observar impotente suas duas irmãs mais velhas se amando no meio da rua, sem ousar intervir, julgando em silêncio, eu me pergunto quando essas duas irmãs mais velhas conseguirão se comportar adequadamente. De repente, o menino voltou seus pensamentos para o objetivo desta jornada. Neste período de treinamento, talvez as duas irmãs mais velhas possam alcançar o reino da formação Dan, não? Ele estava ansiosamente esperando pelos resultados de seus esforços e esperava que seu próprio cultivo também pudesse dar um grande salto. Felizmente, naquele momento, ele se virou e viu seus discípulos pararem, perguntando curiosamente, sobre o que vocês estão falando que os deixa tão felizes? Os três exclamaram alegremente em uníssono, mestre. Como se tivessem saído diretamente de jornada ao oeste. Quando ele retornou, a atmosfera instantaneamente floresceu como flores de primavera. Em seguida, o menino Bonkin pretendia fofocar sobre as duas irmãs mais velhas para o mestre, mas foi rapidamente silenciado por elas. Koji Tsukou rapidamente inventou uma desculpa razoável, querido mestre, o discípulo e os mais novos estavam pensando em como poderiam aumentar sua força, e naturalmente não puderam deixar de se sentir alegres. Kyu-han silenciosamente advertiu Bonkin, se você ousar dizer mais uma palavra, tanto eu quanto minha irmã mais velha vamos lidar com você. Ouvindo isso, o menininho entendeu a situação e interveio, mas ele é realmente assim. Tamagakuri sentiu que algo estava estranho no ambiente, suspeito que você esteja mentindo, mas não tenho provas. No entanto, tudo o que ele pôde fazer foi perguntar ingenuamente, quem você está tentando enganar? Mas naquele momento, sua vigilância percebeu algo. Era Shito-kin avançando furiosamente em sua direção. Em vez de lançar um ataque furtivo, ela gritou como se estivesse anunciando, Tamagakuri, morra. Imediatamente depois, ela deu um golpe poderoso nele. Claro, não era a vez dele de responder. Koji Tsukou interveio para bloquear o ataque, um sem nome ousa ser arrogante diante de Mazer, e o fantoche em que ela se transformou facilmente neutralizou o ataque de Shito-kin. Logo depois, um círculo mágico foi ativado para dar as boas-vindas a essa visita incômoda. Bonkin se perguntou, você realmente pensou que Kyu-kin-zan não tinha ninguém? Qualquer gato ou cachorro perdido pode simplesmente pisar por cima disso. Essa combinação realmente surpreendeu Shito-kin. Como ela não entendia completamente o seu oponente, ficou um pouco atordoada. Os discípulos já estão tão fortes assim? Quão aterrorizante deve ser Tamagakuri? No fim, controlar o oponente era a tarefa de Kyu-han. Não se mova muito, ou eu vou te matar. Embora soubesse que seu objetivo era atrair seu pai para cá, era de fato um pouco patético que uma assassina, que veio para matar, fosse cercada e capturada em apenas 1 minuto e 30 segundos. O caráter de Kyu-han permaneceu resoluto enquanto ela sugeria, mestre, por que não deixa o discípulo matá-la em vez disso? Shito-kin, sentindo que sua vida estava em perigo, rapidamente suplicou, Senhor, eu errei, não deveria ter provocado você. Naquele momento, Tamagakuri assumiu o papel de um verdadeiro mestre, instruindo o discípulo, você deve lembrar, que o Kyu-kin-zan não é para matar para parar a matança, mas para matar para parar o mal. Só assim podemos garantir que o Kyu-kin-zan prospere por muito tempo sem enfraquecer. Os três ouviram atentamente, sim, o discípulo entende agora. Agora era a vez dele de questionar, qual é o seu nome?
Shitukin respondeu em branco, meu nome é Shitukin. Ao ouvir isso, ele perguntou mais, o que é Shituka para você? Sem saber que seu pai havia enfrentado Tamagakuri antes, ela inesperadamente respondeu com outra pergunta, você conhece meu pai? Ele escolheu suas palavras cuidadosamente, dizendo educadamente, tive a sorte de conhecê-lo. Tenho uma boa impressão dele. Isso levou Shitukin a entender erroneamente que os dois tinham um bom relacionamento antes, fazendo-a se sentir mais confiante enquanto pensava, felizmente, meu pai é um cultivador poderoso no estágio intermediário da alma nascente, e Tamagakuri é tabu, então ele não me causaria problemas. Então, ela mudou seu tom para um mais ameaçador, enviei uma mensagem para meu pai. Ele estará aqui em breve. Você é uma pessoa inteligente, se não me liberar rapidamente, então ela aqui vai te mostrar do que é capaz. Diante da confiança dela, ele não ficou com medo, ao contrário, ficou divertido e respondeu, na minha frente, você se atreve a se chamar de ela e dizer que quer me mostrar seu rosto? Você é a primeira a fazer isso. Se seu pai está prestes a chegar, então eu vou esperar por ele também. Ver sua atitude desafiadora deixou ansiosa, questionando, por que ele não tem medo? Será que ele tem algum apoio? No entanto, ela ainda tentou se tranquilizar, pensando, não, ele deve estar tentando se manter calmo. Nesse momento, Bonkin de repente falou com uma pergunta, mestre, o discípulo tem algo que não entende. Se o mestre pode refinar a pílula das 10.000 ervas, por que não deixar as duas irmãs mais velhas usarem elixir para avançar no nível do domínio? Tamagakuri explicou suavemente, a elixir é, em última análise, apenas um item externo. Para buscar o dão, uma base sólida é o melhor. Além disso, suas duas irmãs mais velhas também precisam de tempo para consolidar seu cultivo. Ao ouvir sobre alquimia, Shitukin zombou, vocês também podem refinar a pílula das 10.000 ervas? Ah, talvez o que vocês refinam seja apenas lixo, não é? Bonkin respondeu indignado, o mestre refinador de pílulas de Kyukenzan vem da oficina de alquimia. Shitukin, confiante em suas habilidades de alquimia, afirmou de forma franca, minha mãe foi uma vez a mestre refinadora de pílulas no topo da oficina de alquimia. A fórmula da pílula das 10.000 ervas também foi inovada pela minha mãe. Se não me engano, a pílula das 10.000 ervas que você está refinando é apenas um elixir dourado de grau médio. Tamagakuri ficou um pouco surpreso com a garota à sua frente, ela também sabe alquimia? Ele se perguntou, como ela poderia entender a informação interna em um instante? Será que há algo errado com esta fórmula de alquimia? Primeiro, vamos ver se eu consigo enganá-la. Confiando em sua experiência em enganar, ele manteve facilmente a calma enquanto a confrontava. A pílula das 10.000 ervas refinada por Kyukenzan é uma pílula misteriosa de grau baixo básico. Não pense que pode falar tão arrogante assim. Quanto à natureza direta de Shitukin, isso a tornava suscetível à sua armadilha. Ela revelou tudo sem rodeios, é impossível, a fórmula atual ainda é impecável. Mesmo um renomado grande mestre alquimista, no máximo, poderia refinar uma pílula dourada das 10.000 ervas de grau supremo. Vendo sua reação resoluta, Tamagakuri tirou uma conclusão, então, se for esse o caso, você conhece a fórmula completa? Mas ele não havia terminado, continuou a seduzi-la, sinceramente, também restaurei a fórmula completa através da minha pesquisa. Por que você não me dá a fórmula da alquimia e vamos ver se é semelhante ao Kyukenzan? Felizmente, Shitukin permaneceu alerta e retrucou, você está tentando me enganar? Sonhe acordado. Quando meu pai chegar, ele certamente não vai te perdoar. Sem usar palavras, ele passou a uma troca monetária, você não é tão tolo. Que tal eu oferecer pedras espirituais para comprá-la? Pense bem. Nesse momento, Shituka chegou. Ao vê-lo se aproximar de sua filha, ele entrou em pânico e disse, cultivador, por favor, nos perdoe. Tamagakuri fingiu ignorância e inesperadamente perguntou, nos encontramos novamente tão cedo? Shituka tentou avaliar a situação atual, Shitukin está bem, o que indica que Tamagakuri não dificultou a vida da garota. Só me pergunto se ele tem algum motivo oculto para fazer isso.
Ele sugeriu proativamente: agora que o pai chegou, vamos conversar. Com base na avaliação até agora, esta mulher tem talento para alquimia, e meu objetivo é que, mesmo que eu não consiga torná-la minha discípula, ainda tenha uma maneira de obter a fórmula completa. Primeiro, Shitukka pediu desculpas com cautela: minha filha ainda é jovem e não entende. Peço desculpas por qualquer ofensa. Por favor, nos perdoe, cultivador. Ele respondeu suavemente: Shitukin tem a postura de uma heroína, mas ainda assim exige que eu morra em troca de pedras espirituais. Virando-se para atrair a garotinha: não é verdade, garotinha? Shitukin, direta e temperamental, ficou tão provocada que gritou: pai, apresse-se e tome uma atitude, não deixe a pedra espiritual escapar. Shitukka, surpreso com a insolência de sua filha, deu-lhe um tapa para impedi-la de irritá-lo: cale a boca. Você quer que seu pai morra? Então, ele se virou para o garoto, pedindo desculpas dolorosamente novamente: minha filha não sabe quão formidáveis são os companheiros cultivadores. Por favor, perdoe-nos, Sênior. O garoto manteve sua boa vontade, mostrando um coração generoso: Shitukin é adorável, não guardo rancor. A primeira parte foi suave, mas a última parte firmemente declarou o crime. No entanto, o crime de morte é difícil de perdoar, e o crime de viver é difícil de escapar. Antes que Shitukka pudesse se alegrar, sentiu-se como se estivesse prestes a desmoronar, perguntando fracamente: posso perguntar se o companheiro cultivador tem algum pedido? O garoto fez seu pedido diretamente: eu quero a fórmula completa da alquimia para a pílula das 10.000 ervas. Ao ouvir isso, Shitukka fingiu não entender, respondendo: o que o companheiro cultivador quer dizer? Não entendo. Não lhe dando a chance de se esquivar, o garoto imediatamente ofereceu um preço: 5 milhões de pedras espirituais. Shitukka só ousou resistir um pouco: por favor, companheiro cultivador, não me force. Ainda assim, em seu coração, ele já estava vacilando, tendo entendido errado o preço. Embora 500.000 pedras espirituais não sejam uma quantia pequena, para a situação atual de minha filha e eu, isso é uma ajuda necessária em tempos de crise. Se ele adicionar 200.000 pedras espirituais, eu imediatamente concordarei. Pensando nisso, ele de repente percebeu algo: espere um minuto. Neste momento, ele finalmente reconheceu o número exato que Tamagakure havia mencionado e exclamou em pânico: você quer dizer 5 milhões de pedras espirituais? Eu tenho conhecimento limitado, não tente me enganar. Tamagakure manteve uma postura calma, muito confiável: eu raramente faço promessas, mas sempre cumpri minha palavra. Ao ouvir isso, Shitukka não hesitou mais e respondeu: certo, eu concordo. Justo quando ele finalizava um acordo, outro problema apareceu. Do céu, uma voz profunda anunciou poderosamente: Tamagakure, prepare-se para morrer. Sua energia estava quase esgotada com todas essas questões, e sua expressão se tornou cansada: lá vamos nós de novo. Enquanto isso, Shitukka empalideceu ao reconhecer quem se aproximava. Isso é ruim, esse é o assassino número 1 da passagem secreta Suiun Jashin, pensou ansiosamente. Assustado como estava, ele primeiro instruiu sua filha: isso é problemático. Se houver uma chance mais tarde, venha comigo. Shitukin, agora ciente do perigo, respondeu obedientemente: sim. De repente, naquele momento, ela se preocupou com ele: se o Sr. Suiun Jashin agir pessoalmente, Tamagakure provavelmente estará em grave perigo. Após refletir, ela se perguntou: mas por que estou preocupada com ele? Imediatamente depois, uma inundação catastrófica desceu do céu. Tamagakure instruiu solenemente o discípulo: o que está vindo não é comum. Todos devem se proteger bem. Nesta ocasião, ele experimentou algumas recompensas do sistema, transformando-se em 2 marionetes gigantes para suportar o dilúvio que caía como um martelo dos céus. Suiun Jashin, vendo isso, ficou intrigado, avaliando sua força e pensando: é um pouco interessante, mas sua vida eu ainda estou determinado a tirar. A energia vital de ambos colidiu violentamente, criando uma tempestade feroz. Tamagakure respondeu às palavras de Suiun Jashin com um desafio: mesmo que seja o reino da perfeição suprema, se você quiser tirar minha vida, deve ter capacidade.
Em seguida, ele se combinou com o cultivador de espadas, contra-atacando com um golpe de 3 espadas Yang para quebrar a consciência celestial. Imediatamente, o feroz dilúvio foi dividido em 2. Logo após afastar o ataque inesperado de seu oponente, ele perguntou confiante: estou certo, Suiyun Jashin? Suiyun Jashin, ainda arrogante, confirmou: de fato, você tem alguma capacidade, mas hoje você deve morrer. Neste momento, em um canto atrás dele, Shitukin finalmente reconheceu seu poder. Tamaga Kuri foi capaz de resistir ao reino da perfeição suprema. Felizmente, nunca me voltei contra ele. No entanto, o ponto crucial é que esta jovem garota começou a ter sentimentos por Tamaga Kuri, questionando ingenuamente: por que ela o acha tão bonito? Voltando à situação atual, Tamaga Kuri permanece ciente dos limites de seu raciocínio, afinal, o oponente é o reino da perfeição suprema, então meu discípulo não pode continuar a batalha. Portanto, ele sugeriu proativamente a Suiyun Jashin: vamos conversar. No entanto, Suiyun Jashin veio para matar, então ele não vê Tamaga Kuri como um oponente digno de conversa e respondeu arrogantemente: que direito você tem de falar comigo? No entanto, Tamaga Kuri sabe que neste mundo, qualquer coisa difícil pode ser resolvida com dinheiro, então ele aproveitou a oportunidade para negociar: você se tornou meu inimigo por causa da pedra espiritual. Agora, ofereço 1 milhão. Ao ouvir esse preço, Suiyun Jashin reagiu de forma feroz para manter alguma dignidade para si mesmo: 1 milhão? Você acha que sou esse tipo de pessoa? Mesmo que estivesse pobre, morrendo na rua ou em suas mãos, eu nunca esqueceria meu caráter como assassino. Por outro lado, Tamaga Kuri compreendeu sua fraqueza ainda mais claramente e aumentou suavemente o preço: 200 mil mais uma pílula milagrosa objeto divino supremo. O tom de Suiyun Jashin começou a vacilar, mas ele ainda tentou se manter firme: eu sou uma pessoa de dignidade. Diga o que quiser, eu não tenho escassez de finanças, vamos continuar a adquirir mais 2 pílulas milagrosas. Desta vez, Suiyun Jashin não resistiu mais, mas desceu diretamente, completamente subjugado por ele, chamando-o obedientemente de mestre. Posso perguntar se há alguma instrução? Ele não precisou ser educado e fez imediatamente o seu pedido: quero levar o discípulo para as 5 terras proibidas para treinamento, você só precisa presidir. Suiyun Jashin aceitou a ordem sem hesitar: sim, com certeza protegerei completamente o discípulo do cultivador. Segurando a pílula milagrosa em suas mãos, ele secretamente se regozijou: Meijetsu, você foi salva. Ele até se apaixonou, cheirando a pílula: tem um cheiro tão bom. Shituka testemunhou esta cena e sentiu um choque psicológico: nunca imaginei que Suiyun Jashin tivesse esse lado. Ele pensou: estou sonhando? De repente, teve o pensamento: pai e filho viajaram até os confins do mundo. Se pudermos nos juntar ao Kyuken-zan agora, pode ser o melhor resultado. Ele percebeu que Shitukin também parecia não rejeitar Suiyun Jashin, então tomou a iniciativa de falar: parabéns ao cultivador e a Suiyun Jashin por transformar inimigos em amigos. As condições que mencionei anteriormente ao cultivador, também quero mudar. Tamaga Kuri respondeu confortavelmente: você está sendo educado demais. O que o cultivador precisa? Shituka tirou diretamente a fórmula para fazer a pílula das 10.000 ervas e continuou: o item que o cultivador precisa está bem aqui. A condição é que tanto eu quanto minha filha queremos nos juntar ao Kyuken-zan do cultivador companheiro. Tamaga Kuri imediatamente recebeu a fórmula e o conteúdo dentro, então, na verdade, para refinar a pílula das 10.000 ervas, também é necessário um orbe da alma da fera das bestas nas 5 terras proibidas. Com a condição de adesão, ele simpatizou profundamente com Shituka: ele também está fazendo isso por sua filha. De fato, ninguém ama mais seu filho do que os pais. Ele aceitou diretamente o pai e a filha: o cultivador companheiro quer se juntar ao Kyuken-zan, eu o recebo de todo o coração. A partir de hoje, vocês são anciãos do Kyuken-zan. No entanto, Shituka não se esqueceu do preço que Tamaga Kuri havia oferecido anteriormente: esta é a condição previamente acordada com o cultivador companheiro: 5 milhões de pedras espirituais.
Os dois imediatamente se curvaram em resposta: estamos dispostos a trabalhar diligentemente, sem arrependimentos até a morte, pelo Kyu-Kenzan. Tamagakuri também aproveitou a oportunidade para sinalizar para o Suiun Jashin à sua frente: e você? Não está um pouco comovido? Tudo estava indo mais suavemente do que ele esperava, então ele considerou aceitar um discípulo adicional, como mestre refinador de pílulas, e Shitukin é um gênio na alquimia. Estou determinado a tomá-la como minha discípula. No entanto, essa jovem estava sendo excessivamente sentimental, pensando que Tamagakuri estava prestando atenção nela. Ela se perguntou: ele está me olhando, ele tem algum sentimento por mim? Embora se sentindo tímida, ela ainda estava confiante e especulava em sua mente: não importa o quão formidável um homem seja, ele será finalmente conquistado pela minha beleza. Shizuka também notou o olhar do menino e a expressão da garota, o que levou a um mal-entendido. Ele suspirou interiormente ao lembrar dos pensamentos de alguém que já passou por isso, pensando: afinal, um jovem herói dificilmente passa no teste da beleza. Imediatamente após isso, Tamagakuri tomou a iniciativa de falar para uma negociação: tenho mais um assunto a discutir, que é sobre Shitukin. Shizuka se preparou para a ideia de casar sua filha. Ela cresceu, não posso mais mantê-la em casa, e respondeu em concordância: gostaria de saber o que o diretor tem em mente para minha filha? Independentemente do pedido, posso tomar a decisão. A reação de Shitukin pode ser resumida como extremamente feliz. Sua mente começou a correr com várias especulações, perguntando-se se ele estava considerando formar uma parceria de cultivo com ela e se isso não estava acontecendo rápido demais. Ela se sentiu ansiosa, mas também animada ao mesmo tempo. Tamagakuri continuou a falar seriamente sobre suas intenções: vejo nela um talento raro para alquimia, algo encontrado em uma em cada 10.000 pessoas, então pretendo tomá-la como minha discípula. Ao ouvir isso, Shizuka ficou chocado e perguntou em resposta: você não quer casar com minha filha? Tamagakuri, ao ouvir isso, silenciosamente se questionou: eu o considero um irmão, você quer ser meu pai? Neste momento, Shitukin já havia perdido toda a sua dignidade e, aproveitando a oportunidade, respondeu: eu aceito. A pequena garota, ao cair na armadilha do demônio do amor, não havia mais volta. Ela só pensava em se aproximar de Tamagakuri: embora o amor entre mestre e discípulo seja proibido e a sociedade não aceite, eu estou cada vez mais empolgada. Assim que ela aceitou, Tamagakuri sugeriu: agora, segure minha mão. Claro, a mente dele estava apenas ansiosa, esperando a recompensa do sistema. Ah, discípulo obediente, rápido, me deixe receber uma recompensa de você. Ela respondeu alegremente: sim, mestre. Enquanto continuava a pensar: esse amor proibido já começou tão rápido, realmente está indo bem. Na realidade, ao segurar a mão dela, ele pôde verificar as capacidades físicas dela. Logo depois, Pichi anunciou os resultados e descobriu que a discípula Shitukin escondia suas habilidades físicas. Pichi perguntou: o mestre gostaria de transmitir o conhecimento de 100 anos de cultivo para ativar as habilidades físicas dela? Assim que a verificação foi concluída, Tamagakuri começou a transmitir o conhecimento de cultivo para ela, enquanto a instruía: feche os olhos e acalme a mente, dissolva a energia do mestre. Embora, por fora, Tamagakuri mantivesse uma postura calma, por dentro ele já estava comemorando com fogos de artifício. Não esperava que, com um simples movimento, eu encontrasse uma discípula, e ainda por cima, uma talentosa com um corpo especial como esse. Aqui está, este é o corpo secundário do Imperador Divino. O ato de transmitir conhecimento criou um fenômeno bastante chocante, fazendo com que Shizuka ficasse um pouco preocupado e perguntasse: o que o diretor está fazendo? Koujitsukou, que estava ao lado, explicou com entusiasmo: o ancião Shizuka não precisa se preocupar. O mestre está utilizando uma técnica secreta para purificar a essência da medula para os mais jovens. Depois que os mais jovens despertarem, eles se tornarão versões completamente novas de si mesmos. Tanto que o Han quanto eu fomos abençoados pelo mestre dessa maneira. Ouvindo isso, Shizuka sentiu-se aliviado e respondeu felizmente: ah, entendi. Então devo agradecer ao diretor em nome da minha filha.
Enquanto isso, Suiun Jashin, observando esta cena de lado, também ficou muito impressionado com Tamagakuri. Tamagakuri é realmente notável. Uma técnica como essa pode proteger Kyu-Kenzan de enfraquecer. Este garoto tem um histórico tão misterioso, se trouxermos Min Koujitsukou para ele, talvez haja uma chance de cura. Após receber o conhecimento transmitido, Shitukin contou com orgulho ao pai: Pai, sinto-me de alguma forma diferente. Ele carinhosamente lhe deu uma tapinha na cabeça e lembrou: minha filha deve agradecer ao diretor. Sem a grande graça do diretor, como poderia ter alcançado o que alcançou até hoje? Ele também discretamente verificou com o espírito e avaliou em silêncio sua filha. Recentemente, a sensação no corpo de Shitukin, as veias estavam desobstruídas, e seu talento havia aumentado consideravelmente. Ele acreditava que a garota em Kyu-Kenzan teria o potencial de trilhar o caminho supremo no futuro. Imediatamente, veio uma recompensa generosa do sistema. Pichi anunciou: Mestre, você desbloqueou o corpo de fogo espiritual para o discípulo. Parabéns, mestre, você agora possui o corpo de Deus dos remédios, podendo resistir ao céu e mudar o destino. O corpo de Deus dos remédios, com energia suficiente, pode transformar qualquer substância do céu e da terra em pílulas. Tamagakuri, ao ouvir isso, começou a se entusiasmar, pensando consigo mesmo: se a minha espada verde infinita se combinar com este corpo de Deus dos remédios, seria incrível. Mas, por fora, ele ainda mantinha a postura de um mestre, explicando ao discípulo: ativei para você o corpo de fogo avançado. Este corpo ajudará você a aproveitar as melhores oportunidades para refinar pílulas. Aproveitou a chance para se gabar um pouco diante do novo discípulo: veja, o corpo de Deus dos remédios que recebi do sistema realmente pode facilmente transformar tudo em pílulas. E, sem surpresa, a reação de Shitukin foi exatamente como o esperado. Ela deu um suspiro de surpresa diante desse poder e se perguntou interiormente: que técnica de refinação de pílulas é essa? Ela pode transformar diretamente ervas espirituais em pílulas? A mente de Tamagakuri dispensa comentários. Ele se torna ainda mais obcecado por si mesmo, sentindo que pode realizar alquimia com as mãos vazias. De fato, eu me apresentei de forma impecável. Shitukin pega o elixir de suas mãos, sua boca constantemente exclamando: esta pílula é muito boa, muito poderosa. Discípula está disposta a seguir o mestre. Mesmo que eu aprenda apenas um pouco, a discípula fará pleno uso disso. A ambição em seu coração cresce a cada dia. Me dê 100 anos, eu definitivamente serei capaz de realizar alquimia assim, e então obterei o mestre. As intenções nefastas dessa discípula são tão resolutas que Tamagakuri sente sua própria segurança sendo ameaçada, porque sempre tenho a sensação de que ela vai me devorar vivo. Embora sinta um pouco de inquietação, ele ainda mantém uma postura calma na superfície, aconselhando: minha discípula, você precisa cultivar com o coração. No momento certo, levarei seus senhores para um treinamento, você deve ir também. A primeira etapa da jornada para as 5 terras proibidas é Shikin no Ryoiki. Ele deixa seus 4 discípulos praticarem livremente enquanto ele observa de cima, conversando com Suiun Jashin. Ele pergunta proativamente: Suiun Jashin, gostaria de saber como você avalia esses meus discípulos incompetentes? Suiun Jashin respondeu brevemente, mas estava claro que ele tinha uma opinião bastante boa sobre seu aluno: o futuro é promissor. Tamagakuri pareceu surpreso, afirmando que não esperava que a avaliação de Suiun Jashin fosse tão alta, e então perguntou mais: então, o que Suiun Jashin acha do meu Kyu-Kenzan? Suiun Jashin não hesitou em oferecer palavras de incentivo: enquanto você, Tamagakuri, conseguir dominá-lo, o Kyu-Kenzan tem um potencial ilimitado. Vendo-se reconhecido positivamente aos olhos de Suiun Jashin, ele ousadamente propôs: como diretor, convido Suiun Jashin a se juntar ao Kyu-Kenzan. Gostaria de saber se Suiun Jashin estaria disposto? Suiun Jashin não respondeu diretamente, mas deu uma pista: não se esqueça de que vim aqui para te matar. Tamagakuri rapidamente complementou: sim, sim, sim. É apenas sobre resolver conflitos, não criar mais problemas. No entanto, parecia relutante em desistir,
passando a lamentar para ele: o Kyu-Kenzan finalmente se fortaleceu, e eu preciso de alguém para me ajudar a suportar a pressão. Ainda tenho uma dívida de sangue muito profunda, não consigo suportá-la sozinho. Desta vez, ele estendeu a mão em direção a ele, decidido a convidá-lo, e propôs solenemente: Suiyun Jashin, em nome dos ancestrais do Kyu-Kenzan, convido-o a se juntar a nós. Suiyun Jashin também mostrou uma atitude positiva em relação à ideia de se juntar ao Kyu-Kenzan. O desenvolvimento futuro é inimaginável, juntar-se ao Kyu-Kenzan não é uma má opção. No entanto, ainda havia preocupações persistentes em seu coração. Mas eu não sei se Tamagakuri está disposto a tratar Meigetsu ou não. Você pode ver a hesitação nos olhos de Suiyun Jashin, então faz uma pausa para pensar por um momento, e depois continua a atingir sua psique. Suiyun Jashin não quer responder porque há alguém em sua mente, certo? Suiyun Jashin não é bom em esconder, então ele reflexivamente te pergunta de volta: como você sabe disso? Tamagakuri expressa calmamente seus pensamentos: com o seu nível de cultivo, Suiyun Jashin, como você poderia ser preso por essas pedras espirituais? Se pensar um pouco, a razão pode ser devido a um ente querido. Eu observei como você olha para a pílula milagrosa com tanto carinho. Se eu não estiver enganado, talvez alguém esteja gravemente ferido. Finalmente, Suiyun Jashin cede para você, chefe Tamagakuri, sua previsão é como a de uma divindade, fico sem palavras de admiração. Ele começa a recontar o passado de 100 anos atrás: minha esposa Meigetsu e eu, durante nossa primeira visita ao Pântano do Trovão, infelizmente fomos vítimas de um ataque surpresa. Meigetsu ficou gravemente ferida e está em coma profundo desde então. Na minha impotência, só pude me juntar à passagem secreta para fazer trabalhos de assassinato, dependendo do elixir para manter sua respiração viva. Tamaga, depois de ouvir, agarrou a oportunidade firmemente, não poupando palavras de elogio: Suiyun Jashin, você é uma pessoa que valoriza os relacionamentos e a lealdade, eu admiro muito você. Ele até tomou a iniciativa de propor: se Suiyun Jashin se juntar ao Kyu-Kenzan, estou disposto a fazer tudo ao meu alcance para ajudar Suiyun Jashin a cuidar de sua esposa. Suiyun Jashin ficou chocado ao ouvir isso e teve que perguntar novamente para confirmar: sério? O garoto assegurou em resposta: sério. Logo depois, ele não hesitou em fazer uma reverência: respeitos ao mestre, e declarou diretamente: a partir de hoje, Suiyun Jashin será o mais alto ancião do Kyu-Kenzan, responsável pelas leis. Suiyun Jashin não se alegrou tão cedo e continuou a falar: sim, mestre, realmente não posso esconder nada. A pílula milagrosa pode apenas manter Meigetsu viva, mas não pode curá-la. Para curá-la completamente, são necessárias 3 gotas de sangue de Toukou como guia medicinal. Ao ouvir esse nome, o garoto pensou: Toukou, só de ouvir o nome já se sabe que não é fácil de provocar. Mas, por fora, ele ainda garantiu audaciosamente a Suiyun Jashin: você e eu seremos família no futuro. Quando a família enfrentar dificuldades, como mestre, com certeza farei o meu melhor para ajudar. Onde está esse Toukou? Vamos lá e matá-lo. Suiyun Jashin parecia ter pesquisado muito sobre Toukou, explicando ainda mais a ele: Toukou aparece apenas uma vez a cada 100 anos. Se calcularmos o tempo detalhadamente, no próximo mês será o dia em que o reino secreto de Toukou se abrirá. No entanto, assim que Toukou reaparecer, Thundermarch enfrentará um evento catastrófico. Ao mesmo tempo, para entrar no reino secreto, são necessários 5 orbes de espírito elemental como guia. Ele fez a observação calmamente: se for esse o caso, realmente não pode ser apressado. Imediatamente depois, ele deu pequenos passos: primeiro, envie a notícia de volta para que Ansai possa tomar o tempo necessário para convidar Toukai para Thundermarch. Enquanto isso, ele continuou sendo otimista senhor, dedicando sua mente à autoindulgência com Toukai: meu irmão nunca esperaria que eu tivesse me estabelecido em Thundermarch tão rapidamente. É realmente uma dor de cabeça. O que devo fazer para diminuir essa exibição perfeita? Ao mesmo tempo, surgiu uma nova questão, pois Touchu havia enviado mais pessoas para monitorar. O mestre me disse para investigar secretamente a situação, não esperava que Suiyun Jashin estivesse do mesmo lado que Tamagakuri. Preciso tomar o tempo para relatar isso ao mestre.
Após um tempo, seus discípulos haviam terminado de lidar com a besta. Shitukin relatou a colheita após a batalha: Mestre, esses orbes da alma da besta são todos bons ervas espirituais para refinar pílulas de avanço. Por favor, dê uma olhada. Ele se sentiu muito tranquilo e confiou nela: você tem talento para alquimia. A partir de agora, todos os tesouros auspícios no secto serão gerenciados por você, e não há necessidade de me consultar sobre tudo. Receber a confiança dele a deixou extremamente feliz. O discípulo com certeza não desapontará as expectativas do mestre. Em seu coração, ela ficou ainda mais iludida: já que o mestre me valoriza assim, ele deve também me ter em seu coração. Quando o Bonkin trouxe a colheita, ele perguntou com um pouco de curiosidade: isso é o que espiritual dos 5 elementos? Bonkin então explicou claramente: Mestre, isso é apenas o que foi obtido das bestas mágicas, ainda não foi processado. Portanto, não pode ser considerado que espiritual dos 5 elementos. Ouvindo o cerne da questão, ele se virou para perguntar a Shitukin: você sabe como processá-lo? Shitukin respondeu timidamente: o discípulo sabe, mas sem um forno de classe suprema, não consigo processá-lo. De qualquer forma, ele tinha muitos fornos de bronze e ainda estava preocupado com o estoque, esperando que um discípulo viesse e os levasse. Agora que um chegou, não era ótimo. Mas, na superfície, ele ainda perguntou humildemente: este forno de teste é apenas para uma pílula misteriosa de baixo grau, é suficiente? Ela respondeu excitada: Mestre, é suficiente. Mas este forno é muito precioso, o discípulo não ousa aceitá-lo. Na realidade, ele estava limpando seu estoque, mas externamente manteve a postura de um mestre generoso, dizendo: eu te dou, é seu. Se ainda quiser retribuir a bondade do mestre, deve praticar bem e contribuir com sua força para Kyu-Kenzan. Talvez por meio disso, a admiração dela por você tenha aumentado consideravelmente. A prova disso foi o sorriso no rosto dela ao responder: o discípulo certamente não esquecerá os ensinamentos do mestre. Vamos voltar ao Jinkinsou por um momento, onde o ancião ou estava furioso. Após receber as informações, ele começou a reclamar: um bando de inúteis, depois de investigar por tanto tempo ainda não encontraram nenhuma pista útil sobre Kyu-Kenzan. Ao ver isso, Sotenyo suavemente consolou o mestre: de qualquer forma, Kyu-Kenzan é um legado de muitos anos, com alguns segredos. Claro, isso exige tempo para uma investigação detalhada, então o mestre não precisa se preocupar com isso. Ouvindo essas palavras lisonjeiras, ele se acalmou e disse: de fato, é verdade. Falando nisso, nos últimos dias, você tem progredido rapidamente e já atingiu a fase final da formação do Ki verdadeiro. Isso traz grande consolo ao mestre. Ambos realmente formam um par perfeito. Sotenyo, elogiado, entendeu o que o mestre queria dizer e respondeu: sem os ensinamentos do mestre, como poderia o discípulo ter alcançado o que é hoje? O discípulo acredita que em breve, certamente conquistará o primeiro lugar na competição da seita. Logo que a atmosfera se tornou um pouco mais agradável, um monge apressado entrou correndo para relatar: relatório ao ancião ou, o passagem secreta transmitiu a notícia. Baiolhou foi eliminado pelas mãos de Tamagakuri. Sotenyo imediatamente perdeu a compostura, reagindo de forma mais intensa do que o necessário devido ao fato de que este monge era inferior. Como isso é possível? O mestre de Baiolhou é um sênior do reino da alma nascente. Ele também estava suando profusamente, explicando claramente nas notícias: de fato, foi relatado dessa forma. Depois de matar o mestre de Baiolhou, Tamagakuri instilou medo nos monges. Agora, Kyu-Kenzan estabeleceu uma base no pântano do trovão. Ela então se virou ansiosa para o ancião ou, dizendo: mestre, se deixarmos isso sem controle, Tamagakuri definitivamente se tornará um desastre no futuro. Ele também estava reprimindo sua raiva a ponto de esmagar a xícara de chá em sua mão. Tamagakuri, você realmente sabe como me surpreender. Mas na superfície, ele permaneceu calmo e ordenou: envie um comando para baixo, instruindo o discípulo de Kyu-Kenzan a retornar, não há mais valor lá. Sotenyo revelou sua natureza competitiva, se opondo: mestre, vamos realmente deixar isso passar?
Mestre, se o senhor não intervir, o discípulo irá ao pântano do trovão para matar Tamagakuri. Em resposta à sua comoção, ele simplesmente disse: você só precisa seguir minhas ordens. Afaste-se. Graças a isso, ela ficou assombrada e, por fim, seguiu obedientemente: sim, mestre. Depois que Sotenyo partiu, ele propôs um plano mais específico: esta situação só pode depender dele. A sombra escura atrás dele foi se tornando mais proeminente a cada uma de suas palavras. Você não se apresentou ao mundo há 100 anos. Vá para o pântano do trovão e leve a mensagem ao ateliê de alquimia. Contanto que ele capture Tamagakuri vivo, Genkenso concordará em cooperar com ele. Depois disso, age em silêncio, trazendo Tamagakuri de volta aqui, esteja ele vivo ou morto. Ao mesmo tempo, no ateliê de alquimia, Genki também imaginava a cena após eliminar Tamagakuri. Depois que Tamagakuri morrer, o diretor realizará uma grande cerimônia de recompensa para que todos vejam quem realmente tem a última palavra no ateliê de alquimia. Claro, o diretor ficou muito satisfeito com tais palavras: você me elogia demais, mas eu realmente gosto disso. Pouco depois da alegria, um de seus subordinados voltou para dar o relatório: diretor, mais notícias. Suiun Jashin e Tamagakuri se aliaram. Genki, rápido de raciocínio, criou uma cena dramática e gritou: se ele não me respeitar, tudo bem. Como ousa não respeitar o diretor? Mas, inesperadamente, Toushu disse calmamente: é um pequeno problema, não há necessidade de se abalar. Você pode se retirar por agora. Vendo sua reação estranha, Genki perguntou ansiosamente: diretor, você notou algo?